Estamos entrando no capítulo 8 de Jó. Bildade afirma a Jó que é justiça de Deus o que está acontecendo com ele, né? Porque ele falou, só pode ser justiça, né? Esse homem saindo verme do corpo dele, saindo pus do corpo dele, o corpo dele rachando e pus escorrendo. Só pode ser justiça de Deus. Então, Bildade, isso é suposição de Bildade, tá? Então respondeu Bildade, falou: Até quando falarás tais coisas? Até quando, até quando as palavras de tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se os seus filhos, e isso é Bildade falando, aqui no capítulo 8, presta atenção. Se seus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão, no seu pecado. Mas se buscares a Deus de todo poderoso e pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então, o Bildade, né? O Bildade estava falando, olha, por causa do pecado dos seus filhos, você está aí pagando. Peça perdão que será restaurado. Ele fala assim, sabe de nada, não sabe de nada, né? E tá lá. E se fores puro e reto, ele sem demora vai despertar a seu favor. Ainda fala que Deus estava dormindo, né? O seu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para as experiências de teus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porque porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento? Não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não colhida? Todavia, antes de qualquer outra erva se seca, são assim as ervas de todos quantos se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá. Muitos anos se esquecendo de Deus. A humildade está aqui falando com... Ele está falando bastante coisa que ele não entende aqui, mas isso aí ele está certo, né? A sua firmeza será frustrada, a sua confiança é teia de aranha, encostar-se-á a sua casa e ela não se manterá, agarra-se a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos irrompem no seu jardim, as suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se Deus o arrancar do seu lugar, então este o negará dizendo, nunca te vi. Eis em que deu sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomia e a tenda dos perversos não subsistirá. Aqui é Bildade falando no capítulo 8, tentando achar outro motivo daquela coisa horrorosa que está acontecendo com Jó. No capítulo 22, né, o primeiro discurso bíblico tinha como ponto de partida a tradição de retribuição na qual todo sofrimento era resultado de algum pecado. Nem todos. E nós sabemos que aqui não era por causa de pecado de Jó.
Jó estava passando pela prova, né? Nem Jó sabia também. Ele ficou impaciente com as contínuas declarações de inocência de Jó, que Jó estava se declarando inocente o tempo todo. Apesar de usar cruelmente os filhos mortos, né? Ele jogou a culpa nos filhos, falando que os filhos tinham pecado e aquele pecado estava alcançando a vida de Jó. E no capítulo 8, verso 4, o argumento de Bildade de que os filhos de Jó haviam sido castigados pelo pecado, por seus pecados, era injusto. Não apenas isso ia contra o retrato apresentado da família de Jó, porque Jó era um homem, no capítulo 1, quando ele entra, ele era um homem honesto, íntegro e reto diante de Deus, e pedia perdão dos seus pecados e dos pecados dos filhos dele. Ele oferecia, levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Então, isso também foi errado. Como também a retidão de Jó expressa em relação à sua calamidade, ressaltava o seu sofrimento imerecido. Jó estava passando por tudo isso, não era por causa de pecado, era por causa de prova. É pela prova. Mas agora tá lá os amigos dele, né? Mesmo ele falando no capítulo anterior, eu pensei que eu tinha amigos. Eu pensei que meus amigos estavam comigo. Os meus amigos estão procurando meus defeitos para me criticar. Então é muito triste, né? Muito triste mesmo. E aí, gente, não é nada disso aí quando eles falaram isso. E outra coisa também que Bildade falou aqui, que eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Com certeza que não, mas Deus é um Deus justo. Se ele dá o sol, é para todos. Se ele deu a lua, é para todos. Se ele dá o ar, é para todos. Merecendo ou não merecendo. Nós não somos merecedores de nada, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então aqui Jó achou, Bildade achou que Jó estava fora da presença de Deus, que era para ele apresentar de novo a Deus, né? E ele falando que ele está aqui julgando e afirmando que os filhos dele que pecaram, e ele estava pagando pelos pecados dos filhos. Gente, existem vários tipos de pecado, mas a gente não tem que, nós temos que pedir perdão. Mas aqui nós sabemos desde o primeiro capítulo que a fé de Jó está sendo testada. Esse é o capítulo 8. Você acha que você já foi testado algum? Você já pensou assim? Minha fé está sendo testada? Quantos desertos você já passou? Eu passei por vários, irmãos, vários. Acabei de sair de pouco tempo de um. Eu sou evangelista Patrícia. Deixa o seu like, o seu comentário em nome de Jesus aí. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, porque eu tenho algo importante que eu quero falar com vocês aqui. Eu não quero. Eu quero ver se eu falei tudo, para não deixar. Às vezes a pessoa tem até preguiça de assistir o vídeo todo, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Vou deixar esse comentário aqui que eu achei importante deixar. Só um minutinho aí que eu tô aqui achando. É muito importante falar sobre esse comentário aqui. Olha para vocês verem. Aqui no capítulo 8, Bildade é outro amigo de Jó. Assume a discussão e a fala e fala o que pensa. Palavras não voltam atrás, gente. Tem hora que é melhor pensar e ficar calado. Pensa sobre o motivo de tanto sofrimento. O fundamento do argumento é a justiça de Deus segundo a sua teologia. Deus não permite ou causa mal a quem
a quem é justo. Por isso, não é injusto. Logo, se Deus permitiu o sofrimento na vida do justo, estaria ferindo um dos seus princípios. Bildad é ainda mais agressivo, mau e insensível que ele faz, porque ele afirma que os filhos de Jó morreram por causa da própria maldade deles. Satanás presumiu que ao perder tudo, Jó blasfemaria contra Deus. E Bildad presumiu que o servo de Deus havia colocado a sua esperança em suas riquezas, por isso estava assolado, e não era nada disso. Estamos presenciando a todo momento e toda hora, achamos algo diferente acerca das pessoas e das suas situações. Com isso, agimos como animais, falamos coisas estúpidas e fazemos mais mal do que bem na ânsia de estarmos certos e acabamos aumentando as feridas dos outros. Jó estava ferido, muito ferido, e os amigos dele estavam abrindo mais feridas ainda, porque Jó chegou a falar que pensava que tinha amigos. E aqui agora o Bildad, ele começa a falar mal dos filhos de Jó que morreram. Palavras não voltam atrás. Vamos tomar cuidado em nome de Jesus?